Porque a pessoa já começa o podcast xingando. O que aconteceu aí, amiga? Caiu uma água violenta aqui agora, desculpa. O que, tipo chuva? E a janela tá super aberta. Vamos ver o que vai acontecer. Você quer ir lá fechar? Preciso, peraí, que isso vai dar muito errado. Espera. Ai. Não, mas aquela chuva assim que faz um... Você fala, fudeu. É bom que assim acaba a música meio caceta. Fica what the fuck. Tá vendo? Mas, olá, pessoas. Eu sou a Paula Vaz. Eu sou a Isadora Mota. E esse é o Chá com Breja, o seu podcast favorito sobre entretenimento e narrativas e o que der na nossa telha de falar. E é isso aí. Bem, estamos no final de uma maravilhosa temporada sobre fim de mundo, entendeu? Porque decidimos começar o ano nesse tom, que quanto mais tempo passa, mais parece que a gente está se encaminhando para ele. É o tal do apocalipse, eu diria. Já tiveram pragas, já explodiu vulcão, a natureza já se rebelou, tem doença, enfim, vocês entenderam. Exato. Quem achou que o rolê ia ficar em 2020 se enganou, meu bem. Não é mesmo? Pode vir quente que eu estou fervendo. Acho melhor não. Aquela que cita Jovem Guarda no meio do rolê. Tá. Então, o que já passou por aqui na nossa maravilhosa temporada de fim de mundo? Primeiro tivemos ali o rolê dos apocalipse zumbis, né? E do povo que pegava umas doencinhas aí, algumas causadas por humanos, outras não. Outras não. Aí depois tivemos as distopias maravilhosas, e aí depois tivemos a participação do maravilhoso Heitor para falar de distopias brasileiras, especificamente de 3%. Porque, né? E agora, porque, né? Porque é o que nós temos, inclusive. Não, minto, deve ter na literatura tem um rolezinho mais encorpado. Mas coisa do audiovisual mesmo. A coisa do audiovisual é complicada aqui, não é mesmo, galera? Tem Bacurau, talvez, né? Não sei. Não sei se Bacurau pode ser considerado uma distopia. Uma distopia. Brasil. E aí agora chegamos ao nosso episódio de hoje, que é o tal do e se tudo der certo? Que é basicamente... Que pode acontecer, não é mesmo? Se a cagada... Quer dizer, se a cagada humana não for tão cagada, e quem sabe a gente chegue num lugar um pouquinho melhor do que esse, ao invés de o mundo acabar, não é mesmo? Pode ser. É sempre possível. Tá. Só que isso... Bem, eu devo dizer, eu já vou começar admitindo, entendeu? Jogando minha cara de papo jogo, que o roteiro hoje é completamente feito por Dona Isadora. Eu assim, dei uma bela de uma lida nele, entendeu? Me situei, falei, tá, entendi, show, maneiro. Sugeriu o tema, mas acabou minha participação por aí. Acabou por aí, porque a pessoa joga a treta pra outra e sai correndo. Amiga, vem aí. Valeu. Tá bom. Mas, então, dito isso, o lance do Isso Tudo Der Certo não é de agora. Na verdade, desde os anos 60... antes disso tudo, você ia dizer o que você tá bebendo. É verdade, aquela... Não, olha só, tô melhor do que teve um episódio aí que a gente só lembrou de falar isso no final do episódio. Então, ainda sinto que tem umas fichinhas boas por aí. Hoje estou numa outra cerveja genérica, dessa vez PTBR, daquelas de mercado mesmo, ou /depósito, porque o dinheiro não tá rolando, meu povo. Então, assim, daqui a pouco a gente vai montar aí um financiamento coletivo, que aí vocês dão um dinheirinho para o quê? Para eu poder comprar cerveja, adoro poder comprar os chazinhos dela. Por favor. A gente poder, assim, perder uma vida fazendo pesquisa e roteiro e não se sentir então assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que mesmo que eu tô vendo isso? Por que mesmo que eu tô assistindo esse filme aleatório? Então é isso, tá. Agora eu posso voltar pro roteiro. Não, você tem que falar do chá. Gente, olha, eu hoje tô maravilhosa. Vai lá, Isadora. Não é o sangue dos meus inimigos, é um chá de morango com manga. Tá gelado, porque tava quente, mas aí caiu essa chuva, não sei o que vai ser do meu futuro. Não, vai ficar fresquinho, Bom, aqui certamente. A água chegar no asfalto já acabou fresca. Vai lá, amiga, pode ir firmeza, com fé.
Tem certeza que não faltou falar nada? Acho que tá tudo certo. O Tico e o Teco hoje não estão conversando, não mesmo, entendeu? Amiga trabalhadora, funcionária do audiovisual, é assim que é. Não, você não tá entendendo. Hoje eu tive pós, né? Tem certos sábados que eu já não funciono muito bem, que eu tenho pós o dia inteiro. Mas tudo bem, vamos lá. Então, não foi de agora que veio o povo falando mas a gente não quer que o mundo acabe, então vamos criar umas ficção maneira para fingir que não vai acabar e aí o povo ficar felizinho e quem sabe mudar o rumo da história. Não foi agora, entendeu? Não foi agora. Nos anos 60, nós tínhamos um contextozinho maneiro para gerar isso, quem sabe, né? Bem, o que rolava, especialmente, a gente sempre fala do que rolava de maneiro nos Estados Unidos, não de maneiro, mas assim, de importante, porque só é relevante para o entretenimento, em termos de relevante, assim, que entra para a história e tal, se aconteceu nos Estados Unidos ou em alguns países muito específicos da Europa. Se não foi isso, fique feliz, amigo, se a sua filmografia for roubada pelo Tarantino, que é o maior destaque que você vai ter. Entendeu? Pelo menos Tarantino fala que roubou, sempre digo. Fala que pegou emprestado. Pegou emprestado. Inspirou, e diz de quem. Isso. Ele tem esse ponto comigo. É verdade, que tem muito cineasta por aí, alguns brasileiros, inclusive, não é mesmo? Não vou citar nomes. Não vamos citar nomes. Mas então, o que rolava lá nos EUA, nos anos 60? Tínhamos luta por mudanças e afirmações de soberania tecnológica, não é mesmo? Porque é bem o rolê da pós-Guerra Fria, né? Guerra Fria, né? Durante Guerra Fria, anos 60. Guerra Fria tensaça. Então, tecnologia, nós somos os melhores porque nós temos que ser, porque senão perdemos a Guerra Fria. E aí tinha também, paralelo a isso, movimentos de direitos civis, busca por direitos iguais, esperança de mudança. E eu tô lendo o roteiro literalmente. Ida, o homem à lua. E culmina, isso é muito importante para uma das séries que a gente vai citar como essas expoentes, assim, que iniciaram esse rolê de se tudo der certo, que é Ida ao Homem à Lua em 69, né, que é um dos resultados dessa corrida tecnológica contra a União Soviética. Era uma das grandes questões, quem é que vai pisar na Lua primeiro, né? Tipo assim, caguei, entendeu? Se tem uma corrida, que, tipo assim, em termos de corrida espacial, se tem uma coisa que é muito zoada, que você queria ver São Jorge, amigo, tipo assim, qual era a utilidade tipo assim, de ir pra Lua? Deve ter, nerds de plantão, falem eu quanto eu estou errada. E a Lua é o novo colonialismo, é isso. Porque a gente já imperializou todo mundo aqui nessa porra, agora partiu então Lua. Vamos partir Lua. Aí não tem gente lá pra gente dominar, né? Putz, que chato. Nós fincamos uma bandeira. Tá, beleza. O futuro parecia promissor, mas não seria para todos. Quem realmente se beneficia com isso? Os investimentos do governo na corrida espacial foram bastante criticados. Eu só queria dar um contexto. Paula faz aqui no canal, no YouTube, para quem estiver ouvindo, né, no podcast. Né? Quem estiver ouvindo no podcast, Paula faz uma leitura que acontece dia sim, dia não, praticamente. Às vezes todo dia. Desculpa, amiga. Dos livros de Jane Austen. Ela já fez. Já está no terceiro, não é isso, amiga? Quarto. Terceiro é o quarto estamos já, no quarto, né? Estamos no quarto, estamos em Ema. E ela, de fato, do meu tom de leitura, porque é isso, eu tô dizendo que você tem experiência. Sou quase uma radialista. Ou uma dubladora de novela mexicana. Você quase faria o Orson Welles, as pessoas acreditando que os aliens estão chegando. Enfim, aproveitem essa deixa e depois daqui passem lá para ouvir uma das leituras. É bacana. Não, bem, mas assim, eu vou parar de zoar, mas basicamente o que estava acontecendo? Tinha duas coisas muito relevantes nesse momento que não culminaram, mas assim, que as séries que a gente vai citar tem bastante influência dessas duas coisas que estavam acontecendo no contexto histórico. Uma é essa tal dessa corrida espacial e tecnológica no geral, armamentícia, etc., com a União Soviética. Quem fosse mais fodão tecnologicamente ganhava, e do tipo, podia explodir o outro, eu acho que era essa a lógica. Não é? Vocês que são brancos que se entendam. Que eu lembro. Amiga, não me botar nesse balaio. Eu odeio quando fazem isso, porque assim,
privilégios, etc. Tô sabendo, mas, mano, pronto, não concordo. Não acho legal. Não, porque, gente, qual é o ponto? Eles lá que se fodam, entendeu? Perfeito. Eles são brancos que se entendem. É o que minha avó falava. Justo. E tínhamos, junto com isso, as lutas sobre... Acho que falar lutas identitárias é meio fodido, mas é lutas por direitos iguais, porque identitarismo é todo um outro rolê que surge aí, mas dá pauta para outras coisas. E aí existia uma crítica muito grande de, cara, preste atenção, tem coisas para resolver aqui no seu próprio país e você tá aí tentando chegar na Lua, né? E assim, o gasto com isso dá para quem é interessado. O Disney Plus tem uma nova série agora, com certeza tem uma quantidade infinita de filmes e de séries sobre a chegada do homem à Lua. O americano se ama e gosta de falar o quanto ele é incrível. E tem um filme, Primeiro Homem, que é com um daqueles moços que todo mundo da geração milenial gosta. Eu tô tentando entender até hoje por quê. Ryan Gosling, ele é incrível, ele é lindo, mano. Ele é um ótimo ator. Tá bom. Tá aí um rolê que eu nunca, jamais entendi. Ele tava muito bem em Drive, eu concordo. Mas... Nunca entendi. A pira, né? E que a gente fica sabendo, né? Hoje em dia existe esse olhar crítico independente de gênero, raça. Todo americano sabe a quantidade de verba que foi... Tem noção, né? Da quantidade de verba que foi colocada nisso. E assim, você não pensou hoje ir à Lua, hoje e amanhã você vai. Sim. Leva um tempo. Se hoje não se faz isso, imagina em 69. Então, fica discrepante, né? É isso que o Paulinho falou. O que vocês estão fazendo indo para a Lua se tá uma merda aqui? Claro, uma merda para quem, né? É sempre o para quem. Sempre para quem. A gente acaba tendo que conversar. E o que gerou, então, esse rolê? Ah, você falou também do Lovecraft Country, né? Eu botei um adendo que eu acho que pode ser interessante de se conhecer, que é um poema cantado do Gil Scott Heron. O poema é de 1970, né? E essa série que a gente vai falar sobre um pouco antes. Mas O Homem Foi à Lua em 69. E é um poema chamado White in the Moon, que pergunta, né? Enquanto o branco está na Lua. É muito fácil de encontrar, você digita aí no Google, você escuta a música, a crítica, e é um poema baseado nessas críticas, né? Ele é um poeta negro e está se perguntando, ok, né, eu estou aqui, a fila do SUS local está enorme, sei lá, os ratos estão comendo a minha casa, eu não tenho dinheiro, mas o branco está na Lua. Então, que bacana está sendo a Lua, não vai dar. E se dizer que não, claro, outras tecnologias foram criadas nessa situação, né? Estudadas nessa situação, foram usadas para a população depois, mas se é de convicto na hora, assim, dá a porra do nervoso. E essa música, ela é cantada no Primeiro Homem, ela aparece. Eu não lembro de jeito nenhum, gente, que a gente diz o filme do Primeiro Homem, mas é a história do primeiro sujeito que pisou na Lua. É isso, vocês vão achar. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Primeiro Homem. E é exatamente no eu já acho que não vale muito a pena ver, porque tem Ryan Gosling, mas assim... Eu sei que essa opinião é muito... É do Damien Chazelle, que é o cara que eu tenho ranço. O filme não é bom, tá? Não, eu gosto do Whiplash, que é dele também, né? Mas bom filme. Aquele musicalzinho tosco. Lá? Lá. É La La Land dele? Não. É do Damien, não é? É? Eu acho, amiga. Amiga. Tenho certeza que eu só decorei o nome dele. Olha só como eu só decoro o nome das pessoas quando eu pego ranço, tá vendo? Quando eu gosto do filme. Aí, Damien Chazelle. É mesmo? Nossa, ele acabou fazendo O Primeiro Homem. Achei que ele ia ser um diretor de outro estilo de filme. Gente, nada contra quem gosta, tá? Eu tenho... é um ranço muito particular. Eu sei que a minha opinião não é considerada... Venham gente aí, coração aberto. Exatamente. Não liguem pro meu ranço. Então, bem, basicamente, o que rola em termos de séries e, né, audiovisual que nesses mesmos anos 60, né? Nesses anos mesmo 60, ou seja, lá atrás, e que já são indícios de uma ficção que pensa um futuro em que essa humanidade pode viver em harmonia, né, e que tem tecnologia, que é basicamente isso que a gente vai falar hoje, né, ou se tudo der certo, é basicamente sobre
Vamos acabar com as merdas sociais, todas elas, por favor, porque, né, já não era nem para terem acontecido, mas já que aconteceram, né? Já deu, né? Já tem muitos e muitos e muitos séculos essa merda. E o lance da tecnologia, será que dá para salvar esse rolê, já que, assim, a nossa corrida em termos de tecnologia fez a gente chegar até aqui, de certa forma? Talvez ela nos salve, assim, né? Será que ela não precisa nem ter um peso tão grande, mas ela precisa dar tão errado assim, né? Que experimento é esse que a humanidade faz? Qualquer criação dela acha que vai se voltar, que vai dar um ruim. Isso é um problema bíblico, só pode ser. Sim, total. Quando eu falo nos salve é porque eu acho que as soluções para tentar, não necessariamente reverter, mas parar o que tem acontecido em termos de aquecimento global e assim, cagação da Terra no geral, tem a ver com isso, né? Mas, beleza, além de comportamento humano, né, que é muito importante. Mas, bem, vamos lá. Eu tô muito amiga, hoje eu tô... Nesse cenário, aparecem as séries. Os Jetsons, quem não lembra de Os Jetsons? É muito engraçado, eu tenho uma sensação muito bizarra com os Jetsons, é que, assim, eu sempre lembro dos Jetsons e dos Flintstones ao mesmo tempo, porque eles passavam, acho que... Eles passavam junto. E era muito real, assim. Era muito bizarro. Era tipo a grande família, só que primeiro no passado pré-histórico e depois no futuro. Era tipo, what the fuck? E, na verdade, é uma coisa que é bem isso que você falou. Eles só mudavam o cenário. É claro que, por motivos utilitários, Fred Flintstone tinha que lidar com pedras, né, no trabalho dele. E Mr. Jetson tinha que lidar com outras coisas. Mas era a mesma estrutura de família, né? Pai trabalha de tal hora a tal hora, mãe em casa, filha preocupada com cabelo e bolsas, filhinho preocupado em explorar o mundo. É o mesmo. Mas, pelo menos, o mundo deu certo, tirando essas questões de gênero que não eram tão discutidas assim, não é mesmo? Não eram. Ou melhor, eram, mas iam ser mais, acho que daí para frente. Vai lá, assim, mais discutidas sempre foram, mas iam ser mais ouvidas, talvez. Eu acho que a segunda série que a gente vai falar tem mais uma questão nessas pautas de desigualdade, né? Quando a gente fala em Os Jetsons, a gente está falando de tecnologia, basicamente, porque todo mundo branco, normas de gênero bem ali, bem maneirinhas, bem fixas. Mas a série ajudou a introduzir diversos elementos do imaginário de futuro, como carros voadores, robôs humanoides, indumentárias geométricas e cidades suspensas. Algumas das tecnologias que apareceram na série como grande inovação já existem agora no nosso dia a dia, ou alguma versão deles, tipo tablets, videochamadas, relógios smart, robôs que limpam as casas. Embora eu acho aquele robozinho bosta de aspirador muito bosta, porque ele não faz nada. Ele não consegue aqui em casa, ele não faz faxina, amiga. Ele não faz faxina, mas ele não disse que ia fazer isso. Nem poeira aquela bosta tira direito. Que isso, pelo de gato, amiga. tem essa parte. Mas assim... Foi pra isso que daqui mas assim, limpar pelo de gato, especificamente. Lúcia Helena falando, adoro Jetsons. Quero andar de carro voador. Eu também queria andar de carro voador. Eu acho que tem uma coisa que os Jetsons fizeram, independente dessa... E aí vamos falar, é uma série que ela apareceu em 62. Ela não durou de 62 até 87. Ela tem um tempinho, tem uns hiatos, né? 62, 63, depois ela volta nos anos 80. Mas é uma série que... Tudo bem, veja, é 62 nos Estados Unidos. Claro que alguns padrões iam ali se repetir, é uma animação, caso alguém não saiba ou não se lembre, mas ela traz detalhes incríveis do nosso imaginário. Cadê os carros voadores? Sei lá por quê. Eles acharam que de 62, 1962, no final do século XXI, por acaso iam ter carro voador. Não sei com que informação eles se basearam nisso. Mas a gente está esperando até hoje. De vez em quando a gente... É o imaginário. É um dos imaginários do futuro que tá tudo bem. É o carro voador, são as pessoas indo para casa andando naquelas esteiras que a gente usa no aeroporto. Para ir de um ponto total. Outro. Eles também viram isso no metrô também. Aquilo, eu tenho uma sensação que aquilo é bom para o aeroporto, porque de fato você tá com um monte de bagagem, né? Mas assim, no metrô, aquilo só serve para atrasar os outros, porque sempre tem um que fica parado naquela porra. Por quê? Nos Jetsons você ficava parado, cara. É difícil, alguém tem que fazer o manual daquilo. A única imaginário que a gente tem disso que é os Jetsons, as pessoas ficam paradas. Umas pessoas querem andar,
anda do lado de fora, eu não sei o que fazer naquilo. Eu fico parada. Amiga, pra mim, aquilo é pra adiantar, entendeu? Então, eu, tipo quero assim... andar mais rápido. Que preguiça é essa? Acho que a preguiça é ficar parado e impedindo os outros que querem andar. Não, para com isso. Encosta no cantinho do lado. Ou então faz isso, não fica parado no meio da porcaria. E a pessoa atrás fica assim, gente... A questão de educação, isso aí. A coisa da educação, que não rola escada rolante também. Mas tudo bem, vamos parar de reclamar dos outros, embora seja o que a gente mais faz aqui. Era isso. O ponto era, os Jetsons trazem um visual de futuro super promissor, né? Tudo bem, trazem um visual de futuro promissor. Repetindo, a mesma narrativa que as pessoas na vida real estavam vivendo, sim, de algumas pessoas também. Mas tem uma projeção de futuro, tem uma ideia de que lá na frente, essa tecnologia que a gente está trabalhando agora, para daqui a quanto tempo? 7 anos a gente vê se dá para ir à Lua. Olha só que outras coisas bacanas dá para ter. Inclusive, tem um monte de historinha que o menininho vai com os escoteiros fazer camping na Lua. Enfim, isso é uma piração interessante. Te falar uma piração que eu não entendi, porque eu nunca vi, tipo, um episódio, ou pelo menos não lembro, né? Porque quanto tempo que eu não vejo Jetsons, mas de um episódio que explicasse isso, era do tipo, por que a porra das casas eram suspensas? Assim, eu tinha sempre uma dúvida de, tipo assim... Isso. Porque, assim, mesmo esse negócio do carro voador, ficava engarrafamento lá em cima, entendeu? Tipo assim, será que teve maremoto? Será que, tipo assim, teve, sabe? Que eu saiba, né? Aí, se vocês souberem, se estiverem aí, não sei... Não se entra nesse ponto. Talvez pela época, pela novidade, talvez até por ser voltado para uma coisa mais infantil mesmo. Jason não é um filme do Estúdio Ghibli, não é para toda a família, para crianças mais assim. Não, é para criancinha, tá tudo certo. E é muito fofo, tá tudo bem. E aí eles não ficam debatendo, olha, vê só, acabou lá embaixo. Tipo, Oblivion. Oblivion é um filme desses com o Tom Cruise. Vamos lá. Nossa, hoje estamos só de ator que dá ranço, hein? Hoje estamos bem. Hoje estamos. Tom Cruise pra mim é Coringa. E assim, Ryan, pelo menos, eu não sei de nada ruim que ele tenha feito. Tom Cruise é um cara que tem motivos para ter ranço, não é nem só coisa do Star System ali, não. Eu tenho minhas defesas. Joga sei aí se deveria, mas tem. Mas vai lá, no tal do Oblivion, eles tiveram que subir umas torres de comando onde algumas pessoas viviam, né, para ficar de olho na Terra, que óbvio está destruída, e elas ficam lá em cima porque a Terra, em teoria, está inabitável. Pronto. Porque assim, a minha mãe nunca me prestigia em absolutamente nada. Hoje ela decidiu que ela queria assistir ao podcast. E aí ela fala assim, ela resolveu que ela queria me sacanear, entendeu? Que eu fico fazendo umas perguntas existenciais, do tipo, pra que a casa é suspensa? Pra chegar voando em casa, é a resposta. Eu acho que a resposta é mais direta, mais óbvia e mais prática. Mas eu acho que tem um quê de estética. Acho que a galera lá da equipe de design certamente tinha uma informação escondida de os Jetsons lá no Oblivion para fazer aquelas casinhas lá para cima. Eram super bonitinhas. Mas ninguém fala assim, olha só, teve um maremoto, deu um negócio lá embaixo, é inabitável, tá? Então os carros vão ter que voar, a gente vai ter que correr, esse não é o ponto da série. Né? Os Jetsons não é isso. O ponto é a gente vive no futuro... com uma tecnologia bacana, e isso a gente já tem algumas coisas, é super legal, mas essa tecnologia ela é muito utilitarista, ela é muito pessoal, né? Ela aparece, e aí vamos pensar naquela época. Né? Em 62, você vê no desenho uma videochamada, né? Você vê, já tinha os assistentes pessoais. E isso ficou por muito tempo, né? Eu lembro que tipo, tinha aquelas séries teen da Nickelodeon, assim, ali nos anos 2000 e tanto, sei lá, Kenan e Kel, sabe assim, esse rolê. Toda vez que tinha aquele episódio que não sei porque alguém sonha ou acontece alguma coisa e eles estão no futuro, é sempre esse rolê. É do tipo assim, isso. Tem lá a videoconferência, que hoje em dia é um negócio tão, tipo assim... Whatever, né? A gente quer mais não ter atualmente. Né? Nesse momento... Pare de me chamar. Nesse momento, eu só quero que pare. Pelo amor de Deus. Mas é isso, é o imaginário até aquela época. De uma época até outra, né? Claro que a gente está em 2021, nosso imaginário de futuro, inclusive, é outro, até porque a gente aqui na geração milenial já é do futuro destruído. A videochamada já foi. A videochamada dominou o mundo, acabou com tudo, por aí foi, sei lá.
não importa. Mas pensa que naquele momento, né? Você, criança em casa, assistindo, o garotinho fazendo uma chamada de vídeo pelo celular, que evento, né? Mano, que o celular incrível. era tijolo, né? Tipo assim... Né? Ele já tinha criança não tinha celular, sabe? Assim, era outra realidade. Quer dizer, a realidade que isso foi criado, inclusive, nem isso, né? Era uma coisa ou outra mesmo. Era uma coisa ou outra. E é isso, no fim das contas, não se debate isso de o que houve, se o mundo explodiu, se uma guerra nuclear, não importa. Importa que né, é o visual da tecnologia, aquelas roupinhas retinhas, né, de uma moda diferente também. Não entendo muito porque aquilo ficou geométrico, mas fica geométrico até hoje. Quando a gente vê futuro, as pessoas estão lá com umas golas meio assim. Não sei por que é feio, né? Tipo assim, eu nunca entendi isso, porque assim, já que o futuro é tão tecnológico, tá avançando, por que você não vai para uma coisa mais redondinha, mais fluido, né? Vai saber o que passou. Inclusive, você deve dar um podcast só para falar disso. Só para falar disso, eu acho uma boa. Uma coisa que eu queria levantar era que meu amigo e animador de Paulinha também, Felipe Souza, contou para mim que viu nas internet, já leu nas internet, isso é um fato, que há quem acredite, né, que a teoria de que os Flintstones, que foi lançado, tinha o mesmo mote, né, dos Jetsons, que os Flintstones, na verdade, são o futuro dos Jetsons, que não dá para viver naquela perfeição toda, né? Pera, então, um dia, tipo, na pré-história é o futuro do futuro. Felipe, não tem como. Não tem como. Claro, eu acho que assim, vamos marcar um episódio bônus. O futuro é isso. Vamos marcar um episódio dos Jetsons é tão perfeito que aquilo, para virar uma... distopia. É isso. Que o outro puxa o cabelo da mulher pela rua. Que os Flintstones, um dia, vão ser o futuro dos Jetsons. Aí bota na internet aí, gente. Mas o Felipe falou, eu tô com ele. O Felipe sabe das coisas. Justo. Inclusive, o Felipe sabe uma das coisas que ele foi uma das nossas principais fontes nesse roteiro, pelo que Isadora me delatou. Sim, foi o nerd, assim, com que eu tinha para trocar na hora, 20 áudios, 25 áudios depois, a gente tinha meio roteiro. E falou também o quê? De Star Trek, né? Star Trek, que é essa série da qual ouço falar a minha vida inteira e nunca me deu o trabalho de assistir. Eu fico pensando que tristeza, porque, tipo, por esse episódio eu descobri muitas coisas sobre a série que eu não fazia ideia. Tipo assim, quando você não faz ideia, você só vê que tem lá o cara orelhudo, que aí numa sitcom lá os caras se vestem disso, mas, mas eu acho que não também não é, não sei. Aí a gente tá fazendo uma sessão de terapia no meu podcast. Você tá falando que você não é da turma talvez. Não tô sendo paga, amiga. O mínimo que eu posso fazer é economizar dinheiro com terapia. Você não é da turma que vê ou não curte tanto. Você tava falando que não é seu gênero. Tem coisa de espaço. O rolê do espaço, não. Não é um rolê que você gosta. Eu não lembro se você gosta de Star Wars. Você gosta de Star Wars? Apesar de ser bem Não, eu gosto de Star Wars, mas eu gosto com uma certa ironia dramática. Entendeu? Eu gosto de assistir Star Wars pra zoar Star Wars. Existe uma coisa assim, tipo, eu acho certas coisas fofas, entendeu? Eu gosto de certas coisas ali. Mas, assim, uma parada que foi literalmente... Pegaram a jornada do herói e resolveram fazer uma coisa em cima, literalmente. Fazendo desde Jesus Cristo, para com isso. Então, mas, assim, uma coisa, tipo assim, isso aí foi pré-Campbell, entendeu? A Bíblia é pré-Campbell, entendeu? Eu já não gosto muito dela, mas ela é pré-Campbell. Então, assim, o cara pegar literalmente Campbell e não se dá o trabalho de inventar o negócio... Bem, tudo bem, vamos lá, não vou fazer... Bom que, assim... O menino Renan já fala, cuidado com as palavras, Paula. Eu tô aqui, entendeu? Porque o ser humano tem gatilhos com Star Wars. A gente foi assistir Mandalorian, tadinho. Eu fiquei zoando a parada do início ao fim, porque eu sou dessas. Tinha o Baby Yoda, eu parava quando o Baby Yoda aparecia. Veio unir os povos. Se tudo der errado, de fato, a gente soluciona distribuindo vários bonequinhos do Baby Yoda e tudo vai ficar bem. Mas olha o nível, assim, eu assisto pra tirar sarro, eu sei a historinha, bababá. Eu tinha canetinhas, porque eu acho que as coisas fofas. Eu acho fofo. Mas, assim, uma parada que você tem toda uma vilania ali, que é literalmente o nazismo, mas sem explicação, não tem... Eles não sabem por que eles estão ali, entendeu? Eu sei. É difícil. Rima visual. Rima visual. É tipo Daenerys do nada virou nazi, entendeu? É isso. Aí você fica, tá, legal. Vou fazer uma alegoria com uma coisa que não... Bem...
Vamos só seguir, porque isso não tem nada a ver com rolê. Já tô eu aqui falando meus devaneios sobre Star Wars. O ponto era Star Trek. Star Trek. Que é a segunda série em que nem tudo dá errado. Em que o futuro Aliás, muitas coisas dão certo, tirando o Imperialismo 2, a missão, eu acho que tudo deu certo naquela série. Então, isso é um negócio, e aí eu debati com o Felipe, vai ser muito triste, foi muito triste não ter chamado o Felipe pra isso. A gente vai realmente ter que fazer um episódio por fora. A gente faz um episódio só de Star Trek, a gente pode fazer. Pode. Aí eu me dou o trabalho de assistir, eu peço pra ele, o que eu tenho que assistir disso aí? Quais são as melhores temporadas? Mesmo, eu também não sei. Exatamente. E aí... Mas Star Trek... que foi ao ar, né, em 66, estão aqui, né, naquele periodinho que a gente falou, e é uma terra que né, na sua essência, no primeiro, não vamos sair para os 500 derivados ainda, é uma terra com humanos e deu, gente, e rolou. Lá no século 23, lá no século 23, a parada rolou, tá tudo bem, a tecnologia, né, não se virou contra necessariamente, se virou, eles se viraram e fizeram acontecer, a gente também não sabe, isso não é importante, o importante é que deu certo. Mas é uma terra em que as coisas estão bem, a humanidade está bem com ela, com a maioria dos outros, né? Tem uns detalhes interessantes, tipo, o dinheiro não é mais a moeda de troca, né? A moeda de troca usada. É até difícil para mim falar isso, que falou dinheiro, para mim é moeda. Fica difícil, né? Esse que é o lance. Eu não entendo quando a galera da fantasia / sci-fi faz esse lance assim. Quer dizer, eu entendo de substituir por um nome maneiro pelo nome, dar uma atmosfera e tal. Mas, assim, a não ser que você faça aquela conversão ter algum significado, você criar uma nova moeda é tipo trocar 3 por meia dúzia, assim, não significa nada. Tipo assim, em termos de... Entendeu? É tipo assim, ou você abandona a existência de moeda de troca, em termos de moeda de troca mesmo, de ter alguma coisa que você vai... Ou então você, tipo, criou pela atmosfera e, tipo, dizer que você tem uma moeda própria, sabe? Tipo assim, mas... Eu acho que a mesma coisa, entendeu? Deles é que eles realmente não têm, tá ligado? Aí a gente eles não têm zero moeda. Eu acho que aí a gente precisava do Felipe para responder essas coisas boas. Mas pronto, uma das coisas importantes que eu acho que a gente tem que, né, focar no Star Trek é que a tecnologia é usada para o bem comum, cara. Tecnologia, aquela que vai matar todos nós, que vai explodir coisas, né? Que a gente vai ficar no deserto, no fim de tudo Mad Max, que eu acho que é mais fácil do que Apocalipse Zumbi, na verdade, vejo mais de perto, é uma coisa que ficou tudo bem, deu tudo certo. E é uma premissa que a galera do sci-fi... Eu não vou dizer a galera do sci-fi, porque a titia do Frankenstein previu muito bem que esse negócio de tecnologia, o povo não ia saber usar. Ficou nervosa com esse negócio de... mas assim... Tinha uma visão, né? Eu penso em Ed Wells ali, o titio Júlio Verne, aquela galera achava, né, que ia dar certão. Pois é uma questão de época mesmo. A gente falou nos outros episódios, né? A gente começou a se acostumar com a ideia de que vai dar muito errado, mas é porque parece que vai. Mas se a gente olhar direitinho, é que todo mundo tem todos os nossos dados, né? A gente está naquele momento Big Brother. Mas pode ser que estranho. dê certo. Veja bem, eu sou uma pessoa otimista, não, mas acho que alguém tem que ser. Entendeu? Quando ninguém alguém tem que ser. Porque, e aí é isso. Se a gente parar para ver Star Trek, um adendo. Eu fui muito mais Star Wars da minha vida inteira. Eu sabia de Star Trek. Vi um episódio solto ou outro, mas eu fui uma pessoa que eu preferia ver a matança entre o pessoal que usa preto e o pessoal que usa roupa clarinha. Não sei porquê, é só o que era. Mas, ao mesmo tempo, que é isso? Mas tá vendo? Eu acho de uma honestidade intelectual quem assume que é isso. Pra mim tá ótimo. Não tem erro, pra mim tem problema. Né? Coffee. Pelo amor de Deus, não me coloquem nisso, hein? Mentira disso. Tem nada que isso não, hein? Não, segue, amiga, segue. Mas o Star Trek tem um peso. Vejam, é 66. Fala-se em harmonia na Terra. Quando fala-se em bem comum, fala-se, inclusive, é uma série que fala de divisão de raça superada. A gente está falando de Estados Unidos de 1966.
E você sabe se isso é debatido de alguma forma na série? Porque, assim, a gente falou bastante disso. Eu não lembro se a gente falou em off ou se a gente falou no podcast, porque as coisas confundem na minha cabeça, mas a gente falou com o Heitor disso semana passada, sobre, tipo, maneiro, legal que a superação disso traz representatividade para a série, mas você não abordar de forma nenhuma como isso foi superado também é meio estranho, né? Tipo... A série tem outros momentos. E aí, por exemplo, a gente tem um personagem chave. Eu acho que o interessante do Star Trek, e aí também posso estar sendo bastante inocente, porque não vi todas os 500 spin-offs e não conheço a vida particular de todos os atores. Vocês podem vir me falar como é que é, não tem problema nenhum. Mas ela não é uma série que simplesmente ignora que as coisas existem. Né? Existe um personagem-chave, que é o Spock, que todo mundo conhece, o cara da vida longa e próspera, cadê? Ó, meus dedinhos aqui. É o orelhudo. Nimoy, que já se foi, que sofria preconceito, passava por racismo, apesar de não ser negro. Olha a situação que isso causa, né? Você fica esperando um negro passar pela coisa. Né? Mas ele é um personagem em que no país dele, no planeta dele, ele sofria o racismo por ele ser mestiço. Não era, nesse caso, um defeito de cor. Era uma questão racial, sabe? Maior, em termos de representação. Eu acho que, considerando a lerdeza mental de algumas pessoas para perceberem certas coisas, esse tipo de subversão é super interessante, né? Tipo o X-Men, que a gente falou que é muito absurdo quando as pessoas, assim, são fãs da parada e não percebem que é disso que estamos falando. Eu acho problemático. Mas eu acho interessante que isso aconteça, assim, de certa forma, porque tem gente que não abre os olhos se não é colocado nessa situação. E o seu tokenzinho naquela história não vive isso de alguma forma, sabe? Entende? Às vezes a gente tem até dificuldade. Meu cérebro, às vezes, demora para falar direito isso. Tá muito introjectado. A gente tem essa dificuldade de traçar. E, nossa, 66 é uma série muito ousada. Avançada, né? É muito ousada. Aliás, de terem deixado isso ir ao ar, né? Já muito avançada, de fato. Já fazendo um spoilerzinho da próxima temporada, a gente vai falar muito sobre as engrenagens da indústria, né? E como é que essa coisa é travada. Eu acho muito... Eu não sei como é que isso foi possível. Eu gostaria, inclusive, mesmo que eu não tenha assistido Star Trek, não seja muito interessada por esse rolê, me é de uma curiosidade intensa de como é que isso foi aprovado. De instigar e sugerir às pessoas, mesmo que não curtam, tá tudo certo, gente. Não precisa sentar necessariamente e assistir tudo, mas em dar uma olhada. Veja, é a primeira série a trazer, né? Vamos de novo, a primeira série a trazer nos Estados Unidos uma sala, né, na Enterprise, em que você tem, né, na nave exploradora, você tem o capitão, você tem o intendente, você tem o comandante, e cada um deles vinha de origens diferentes, ok, alguns tinham um formato de cabeça estranho, vinham de outros planetas, isso é interessante na série, né, uma questão de união de raças quaisquer, é glorioso, inclusive a da humanidade, é uma sala em que tem tenentes, mulheres, em que tem comandantes de várias origens, né? Não sei como eles passaram essa porra, não sei quem que eles distraíram para conseguir fazer isso passar. Não sei se 60. Olhando parecia tão tosco que deixaram rolar, porque é um negocinho de ficção científica, né? Mas tinha numa mesma sala homens brancos, uma mulher negra, um piloto japonês, e todo mundo estava em pé de igualdade, tirando o seu ranking ali do militar, mas todo mundo mas tinham funções muito relevantes, né? Que não foi decidida por nenhuma casta pré-definida, nenhum conceito pré-definido, aparentemente nada além das suas competências para chegar até ali. É isso, né? Absolutamente utópico quando a gente fala isso em voz alta. Né? Uhum. E é claro que a série aborda os backgrounds dos personagens. Veja o personagem do Spock que está lá numa nave com humanos, povo, no qual o pessoal do planeta dele não curte muito, mas ele fez amizade ali, tá feliz assim e vamos seguir. Né? Então é uma série que eu acho que tudo bem, você não curtiu o rolê, mas vale entender o que ela trouxe. E aí vamos a algumas das coisas que a série trouxe, né? 66. Não sei se vocês conseguem entender que a gente ainda está falando de Estados Unidos segregado. Nossa. Né? Em algumas partes. Ainda tem. Né?
A gente tem a personagem da Tenente Uhura, que hoje em dia é feita pela Zoe Saldanha, que é um ícone dos nerds, né? Precisa de uma mulher negra para um filme nerd, é ela. Porque ela é Gomorra, ela é isso aí, enfim. Tá tudo show. Ela tá é show isso também. aí, é ótimo. Tá show. É bom que os nomes são muito parecidos, né? Uhura, Gomorra, Gamora. Não, eu acho que é bacana também o histórico dela como atriz, né? Ter feito tanto sci-fi para valer. Assim. Eu acho interessante quando os atores se especializam em um gênero, assim, tipo a galera que só faz terror. Tá firme. Tipo, acho massa. Acho legal. Mas pronto. A atriz Nichelle Nichols foi a primeira, a primeira mulher negra a não ser retratada como uma serviçal na televisão americana. Caraca. Nesse papel. Vocês conseguem entender a força disso? Isso é muito forte. Não, e o absurdo de isso ser só possível porque é um sci-fi num Eu fico pensando se o fato de ser sci-fi, na mesma sala que tem ela, também tem um cara pintado de verde, um outro com um olho só. Será que não distraiu? Não sei. É aquilo que é agridoce de um jeito muito absurdo, né? Porque, tipo, que bom que isso aconteceu, mas ao mesmo tempo de só isso poder ter acontecido é meio surreal. Assim. Além disso, em 68, ela e o Capitão Kirk se beijaram e esse foi o primeiro beijo interracial exibido na TV do país. Nossa, inclusive não vou adiantar muito, mas meu chá com breja, eita, minha saideira do final do episódio é um podcast que fala muito sobre entretenimento também, e aí tem uma entrevista de um ator também, realizador e tal, que participou de Star Wars, e falando que é muito doido como até hoje Star Wars não se permite fazer um beijo interracial, a não ser assim, tipo, o negro pode beijar a asiática, mas a menina branca, com quem claramente estava rolando um lance, não, entendeu? Vamos chipar ela com o cara do mal, que é muito melhor do que ela beijar o cara negro, eu teria gostado muito se eles tivessem construído essa situação antes, não me entregue um beijo aleatório. Eu vi Steve Vitória no Natal com minha prima. Eu falei, que tá? A minha prima nunca tinha visto um Star Wars. Eu levei ela para assistir esse. Nossa. Que tragédia. Eu olhei pro lado e pensei, meu Deus. Enfim, desculpa. Mas assim, é muito doido pensar que assim, isso aconteceu em 68, esse episódio. Sim. Porque, diabos, a gente ainda tá onde tá, entendeu? É muito... E assim, e é uma coisa que ainda... Não, tá, só vamos seguir. Eu vou. Só vou, vai lá. Porque entrar num parênteses que eu não sabia onde ia dar. Você não vai conseguir sair depois. Não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena. Só segue. Outro episódio. Enfim, é uma série que tem uma quantidade enorme de spin-offs. Enfim, a Netflix tem, todo mundo que quer um pedacinho tem. Ela tem uma versão em filme, né? Tem os 3 filmes mais recentes, o J.J. Abrams acho que fez 2, não sei se fez os 3, agora eu não sei, não lembro mesmo, que eu acho fofinhos, bonitinhos, pelo menos os 2 primeiros, o terceiro eu não consigo lembrar. Você gosta do J.J. Abrams? Amiga, eu não gosto de J.J. Abrams, mas veja só, ele ajudou a produzir Lovecraft Country, ele trouxe de volta aí Não, é verdade. Eu acho que ele tem Star Wars no final. Ele tem boas contribuições. Tem um complexo de Spielberg, mas isso aí... eu acho estranho quem faz isso. Tipo assim... Tem complexo de Spielberg. Não, se bem que Stranger Things, a primeira temporada, deu tudo certo, né? Mas vamos seguir. Desculpa. Eu juro que eu vou calar minha boca até a minha próxima parte. Estou calada a partir de agora. Deixa ela falar. Fala, amiga, não tem problema. Não, amiga, a gente já tem 40 minutos, a gente não chegou nem na metade do episódio, porque eu tô fazendo uns parênteses aleatórios, entendeu? Tipo... Mas o que a gente tira do Star Trek, além dessas coisas que a gente contou? Por que essa série é importante a gente falar hoje? A gente já tinha falado nos outros episódios o quanto, né, a imagem repetida várias vezes, né, mentira falada várias vezes, acaba virando verdade. E a gente já viu tanto o futuro que vai dar errado, né? A gente não consegue sair disso. Mas os Jets, os Star Trek, com esse seu avanço, né, conseguiram, na época deles, e talvez tragam até agora, ter uma influência tão grande de público
que de fato influenciaram a realidade, afetar a vida da gente para valer, né? A Netflix tem um documentário, The Truth is in the Stars, de 2017, eu acho que é um que o Leonard Nimoy narrou, inclusive, em que eles sentam para conversar e falar da importância da série na ciência, na exploração do espaço, essa que a gente ainda está reclamando dela, mas pronto, ela traz algum desenvolvimento. E reclamando nada, estão aí aparecendo com vacina para mim, eu estou felizona com a ciência. Aê, ciência! É isso aí. Né? Em 76, curiosidade, em 76 a NASA mudou o nome do primeiro ônibus espacial deles, que era um ônibus de teste, ele fica em exibição, tem exibição até hoje, mudou o nome dessa nave espacial deles para Enterprise, que é o mesmo nome da nave dos bonitos lá, porque os fãs pediram. Percebam o que se faz, né? O que o hábito de ver uma coisa não pode fazer, né? Em 92, a primeira mulher afro-americana a ir para o espaço falou que se inspirou na Tenente Uhura, ligou para Nichelle Nichols para agradecer, né? Um pouco antes do lançamento. Olha como isso tem força, né? Como ter essas referências. Não é porque Star Trek existiu que todas as coisas aconteceram, não é isso? Cara, e é sobre isso, né? Tipo, as pessoas... Quando o povo vem com o rolê do mimimi pra cima de mim em relação a meio tudo, mas com entretenimento especificamente, é que, assim, essa porra influencia muito a nossa vida, claro. Demais, entendeu? Porra. Então, assim, o que a gente está projetando quando as mensagens estão aí, sabe? Os estereótipos estão aí. É muito complicado mesmo. É isso. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Quando a gente tem a chance de ver um personagem que fala com a gente de alguma forma, em que a gente se encontra de algum jeito, não é só por ele necessariamente, não vai ser só porque transformaram esse personagem no quadrinho era branco. Gente, entendam a força que tem para uma humanidade, para um grupo inteiro de pessoas, né? Não é só uma questão de indivíduo aqui. 400 mil cartinhas. A NASA mudou o nome de um ônibus espacial. Está lá exposto. Quem quiser pode ir lá. Beijo. Quando acabar a pandemia. E assim, e por aí vai, né? Tem várias outras coisas. Vocês encontram toda essa loucura na internet. É sabido. Lógico, Star Trek é amado, adorado. O telefone flip também. Os criadores do Motorola em 93 falaram, de fato, que se inspiraram nos telefones, nos comunicadores de Star Trek. Então, assim, é uma questão de poder visualizar, tá entendendo? VR ter a chance de visualizar. Tem um texto teórico foda, assim, pra galera de transmídia, etc., que eu gosto muito, que é muito difícil de falar alguma coisa no holodeck, mas que, assim, ela abre a parada, tipo assim, vai descrevendo um episódio inteiro de Star Trek, que eu fiquei até curiosa para assistir, que é basicamente um holograma em que a pessoa vive naquilo, ou seja, VR, saca? Pode crer. Entendeu? As mais altas tecnologias que a gente tem hoje, que o povo está pensando, já é uma questão de visualizar. Se é de convir, a gente estava falando sobre isso antes de começar, que é claro que os 400 mil nerds conseguiram mudar o nome dessa nave, porque já tinham uns nerds fãs da série lá dentro trabalhando e falando, pô, cara, isso ia ser foda pra caralho, vamos fazer esse negócio. Entendeu? Certamente que isso foi inspiração. E é claro que inspiração faz com que você tenha vontade, consiga pensar que vai dar para fazer outras coisas, né? Não é possível que a gente já tenha que se preparar. Aqueles manuais de como é que eu vou sobreviver ao apocalipse zumbi me apavoram. Como é que a gente já está se preparando para isso? Porque a gente está vendo essa parada. E se a gente fizer o contrário? Se a gente for parar para ver... contação de história nada mais é do que o grande e se, né? E, tipo, isso pode ir para qualquer lado, inclusive para o lado de tecnologia, para o lado de vamos nos preparar para o apocalipse zumbi. Vai que tem lockdown, vamos aí fazer um estoque, entendeu? Acabar com todo o papel higiênico do supermercado. Não é mesmo? E se já vi isso acontecer em filmes? Logo.
Que merda. Tudo isso para dizer o quê, amiga? Que a ascensão da distopia, né? Também, passados anos 60, anos gloriosos aí para alguém, eventualmente a gente chegou até onde a gente estava falando, uns episódios atrás, da ascensão da distopia, que também já encheu para algumas pessoas que começaram a sentir uma necessidade de um otimismo, né? Eu fiquei muito feliz quando eu descobri a existência do Solarpunk. Tipo assim, não peguei para ler ainda, galera. Estou em falta, eu tenho que ir lá ler o rolê para ver como é que é. Só sinopse para poder fazer, para tipo, interagir nesse episódio de forma minimamente aceitável. Mas existe no sci-fi. Dentro do sci-fi, existem vários subgêneros dentro do mundo punk. Então, a gente já falou aqui do cyberpunk, né? Muita gente conhece o vaporpunk ou o steampunk, né? Que é a galera lá vitoriana, fumacinha, revolução industrial, só que mega tecnológica, né? E existe recentemente, alguns inclusive, tem Green Punk também, tem Hope Punk, tem uns negócios muito doidos que eu venho descobrindo fora desse episódio. Mas o primeiro que a gente descobriu, inclusive, foi o mote pra gente pensar nesse episódio, foi o tal do Solarpunk, que inclusive, ao que tudo indica, começou aqui no Brasil. E é um movimento da ficção científica. Vamos lá, ficção especulativa, né? Eu acho melhor falar ficção especulativa do que ficção científica, né? Nesse caso. Onde a ciência e os avanços tecnológicos não levam a uma distopia. Eles levam a uma forma de viver em harmonia com a Terra em uma sociedade melhor e mais igual. E isso significa, assim, pensa, tem um... Você escreveu o nome do arquiteto aqui em algum lugar? Ou eu li isso em outro lugar e não estou não escrevi não. Mas tem um arquiteto que meio que inspirou esse rolê, que existe de fato, que ele faz uns prédios muito cheio de planta, gente. É tipo assim, um pulmão sugestão, urbano. Né? Digitem Solarpunk no Google e vocês vão Vai ver aparecer que um no monte. Webnotícias já tem. Inclusive é uma parada visualmente muito forte, né? Tem muitos muito projetos linda. visuais, assim. Muito linda. E assim, junto com isso, basicamente o Solarpunk é um pouco... É quase muito mais estético. Eu tenho que ler os rolês, é claro, mas é muito mais uma sugestão de que tecnologias poderiam ter nesse mundo e esteticamente o que isso seria, que são esses prédios, nessa vibe pulmões urbanos, junto com painéis solares, junto com tecnologia limpa. Tudo que pode ser, vamos tentar não cagar com a terra, é meio esse rolê. E aí, eu vou continuar lendo o roteiro do Isadora, porque tá tão bonitinho. Histórias estabelecidas em um futuro que funciona com energia renovável, como a energia solar ou o vento, e onde a discriminação racial ou de gênero é mais limitada do que a outra. É bom que é mais limitada, não é assim, acabaram com o rolê. Não porque eu acho que é muito, assim, na boa. E aí, lendo as coisas também, conversando, essa parte em que acabou, olha, tá tudo certo, acabou, a gente sabe o que é isso. Isso é utopia, a gente já falou sobre ela. Alguém tem que sair perdendo. Então, é muito mais honesto viver num mundo em que as coisas acontecem menos do que simplesmente achar, não, olha, se não acabar completamente, não vai dar certo. Eu acho que o Solarpunk faz esse exercício muito bom de vamos indo, vamos ajudando a diminuir, vamos melhorando. Inclusive, assim, uma coisa que... Quando eu fui lá procurar essa sinopse e tal, uma grande preocupação minha quando eu descobri que esse movimento ficcionista existia era o lance do cadê o conflito? Se tudo tá resolvido, cadê o conflito nesse rolê? Entendeu? Porque narrativa é conflito, gente. A gente precisa disso. Se não tem, não interessa. As pessoas não querem saber, não tem ali sobrevivência, né? Tá tudo ok, exatamente. Falta ali a tal da empatia. Não dá sem conflito. E a maioria deles tem um lance assim, ou você tem uma comunidade que é assim, não é uma questão de ser o mundo inteiro que é assim, você tem uma comunidade, um país, alguma coisa, e tem a tal da invasão, ou se a Terra é assim, talvez tenha uma invasão de outro país, de outro planeta, ou se não é a Terra, às vezes tem até alguns planetas que são nesse... Aí é um negócio que eu não vou entrar, né? Espaço, já definimos que Paula não é muito chegada.
Inclusive, estou para escrever um rolê com espaço. Vai dar tudo certo, gente. Tá tudo amiga. Certo. Não, vai dar certo sim. Vai dar tudo certo. O que eu ia falar? Sua convicção tá gloriosa. Maravilhosa. Onde é que eu tava? Sim. Quando não é isso, de alguém vai invadir, existe o lance da natureza humana, que é sempre uma preocupação nossa de, tipo, cobiça, poder. E se a natureza humana fuder com o rolê, entendeu? Tava dando tudo certo. Até por uma coisa que a gente discutiu muito no segundo episódio, né, de distopias, de que, tipo, a utopia para alguém é sempre distopia para outros. Então, assim, o solar punk não deixa de ser uma espécie de utopia concretizada no rolê, né? Que não é uma ilha no meio do nada. Tipo, de fato aquele universo, aquele mundo ali. Deixa eu ver, amiga, que agora eu já me perdi no seu roteiro. Onde é que estamos? Você tava lá falando. Tá. Então, eu achei muito legal que você botou aqui uma timeline do Solarpunk. Em 2012, recente, nossa, né? Isso é recente pra caramba. É isso que eu acho importante. 2012 foi ontem, gente. Peraí. Foi ontem. Aliás, a gente já falou isso num episódio, acho que foi no episódio de Distopias, mas se vocês quiserem uma temporada só sobre esse movimento dos punks, né? Do vapor punk, cyberpunk, sertão punk. Temos sertão punk. Temos o Amazonas punk. Temos Amazona punk, temos punk. Umas coisas maneiras. Temos umas coisas maneiras aí. Se vocês quiserem, digitem aí nos comentários que queremos! E deem curtidas e compartilhem com os amigos, assim. Perdemos os parâmetros, mas assim. É isso aí. Se esse vídeo chegar a 10 curtidas, olha só, gente, 10 curtidas. Se esse vídeo chegar a 10 curtidas, você quer fazer o quê? A gente vai fazer a temporada de alguma coisa punk. É bom. Olha só como eu sou otimista. Quando a gente chegar num número razoável de ouvintes, a gente vai saber o quanto a gente caminhou, porque a gente estava pedindo o quê? 10 curtidas. Se algum dia eu estiver pedindo 1000, amiga, eu tô felizona. Eu acho que isso é uma boa moeda de estabelecimento. Eu vejo os influenceiros aí da vida fazendo isso. Então tá. Timeline. Em 2012 tivemos o primeiro livro explicitamente identificado como Solarpunk, foi Solarpunk, olha só que original. Histórias ecológicas e fantásticas em um mundo sustentável. Então, se não me engano, é uma antologia de contos, né? É nosso aí, não é? É nosso. E aí, em 2014, tivemos um gringo aí, né? O tal de Adam Flynn, que escreveu Solarpunk, Notes Towards a Manifesto. E aí é bom que assim, a gente faz e um gringo faz um manifesto. Que legal! Aquela que nem leu o comentário. Já tá dando opinião. Nós somos colonizados! E esses gringos? Imperializadores! Mas veja, uma coisa importante. O de 2012, ele falou, é um filme que é explicitamente solarpunk. Hoje em dia... Livro. Aquela, né? Que só sabe raciocinar no próprio... Audiovisual! Na própria mídia. E assim, nos debates, o pessoal, a galera fã do Solarpunk super considera o Star Trek um Solarpunk, né? Sim, total. Com todas essas questões. Que esse foi explícito. Falei, sou Solarpunk. É bom que na sua timeline, em 2014, além do Manifesto Gringo, a gente também tem posts no Tumblr. Sim, porque os posts... Então, tem que explicar. O Tumblr é sempre quando a gente está pesquisando uma coisa de Solarpunk, tem um momento, em 2014, no Tumblr, né? Em que as pessoas tomaram uma consciência enorme, aí uma consciência visual enorme. Vamos lembrar de novo. Minha imagem fala mais do que sei lá quantas palavras aí, já não lembro mais. Mas esses posts do Tumblr são super expressivos, em que as pessoas começaram a mandar mais, né? Posts com o quê? Com visual, com esses desenhos dos arquitetos, né? Com personagens fictícios criados e com esse tipo de cenário de solarpunk, sem nenhuma narrativa concreta, né? Só o potencial do visual daquilo, que esteticamente, né, foi parecendo fazer sentido para aquelas pessoas. E eu sei que é muito doido falar que a parada surgiu no Tumblr, mas talvez daqui a 58 anos... Mas é porque é muito estética, quando alguém falar, né? Lembra aquele povo do solarpunk lá no Tumblr? Deve ser uma coisa mais interessante. O rolê desse movimento, inclusive o punk que originou todo esse resto, né? O punk, que é um movimento real, oficial, político, roqueiro. Essa é a temporada que a gente faz.
Nossa, super! Inclusive, se a gente quiser entrar nesse negócio do entretenimento, puxando pro rock, né? Porque a coisa do pop eu não entendo muito, mas a gente pode chamar pessoas. A gente chama, se vocês quiserem, a gente chama. Botem aí nos comentários. Mas, assim, o rolê do punk é muito estético, né? Então, eu acho que você olha até... a pessoa na rua, você sabe, fulano é punk. Mesmo que não seja, se ele tiver com aquela estética, fulano é punk. Eu acho muito interessante que todas as vertentes ficcionais, né, do sci-fi foram para uma linha estética, né? Tanto o Vapor, o Cyber, todos eles têm. Você olha e você fala, isso aqui isso é tal. É muito interessante. True story. Tá. Então, Tumblr faz sentido. E em 2017 tivemos o auge. Eu acho muito legal. O auge. Foi muito sério. Eu acreditei. Tava aí na referência, fui lá e copiei. Some Vote, Stories of Solar Punk e Echo Speculation. Uma coleção de curtas histórias do Solar Punk por vários autores premiados. E Echo Punk. Speculative Tales of Radical Futures. Uma antologia australiana. Mas muita cara, né? Essa galera Down Under. É muito essa vibe, né? Eu gostei muito desse negócio de Echo Speculation. Cara, é uma Echo Speculation. Um parênteses muito bom sobre os Down Under é porque eu sigo um monte de canal de Tiny House, né? Eu adoro Tiny House. É muito bom. Eu gosto de ver as pessoas montando, eu gosto de entrar nas Tiny House dos outros, vendo o canal. E aí, esse povo Down Under, todo mundo tem Tiny House, é aquela Tiny House super eco, né? Que tem os negócios que é super autossustentável. Eu faria essa parada. Né? Faz sentido. Pra fazer isso. Pois faz todo sentido, cara. E por que não temos mais disso na mídia, dona Isa? A gente está acostumado, né? A gente está acostumado. É que nem minha mãe falando por que, a gente está acostumado. Chegar na casa na verdade é isso aí. A gente está tão acostumado a ver o apocalipse. E pior, a gente está tão acostumado com esse estilo de vida que a gente tem que a gente não sabe como sair disso, né? A gente, de vez em quando, tem essas conversas, são muito normais. Nossa, o que eu vou fazer sem meu celular, né? Lembra? E quando o Orkut acabar, meu Deus, e agora quando o Instagram acabar, o que vai ser da gente? Nada, vai dar tudo certo. Eu lembro muito da campanha do Boulos em São Paulo e a galera, tipo, o jornalista entrevistando ele, tipo, muito como se ele fosse, ai, que fofinho, tipo, sonhador, sabe assim? Do tipo, tadinho, você não sabe o que você tá falando. No mundo real não dá pra fazer isso. A gente não consegue visualizar, né? Pra gente começar, pra gente fazer alguma coisa melhorar, só via apocalipse, porque o apocalipse que a gente conhece é aquele que varre tudo. Dizima geral. Mentalidade de Bolsonaro sobre a pandemia, né? Seleção natural. Seleção natural, vou sobrar 5, ele não vai ser um deles. Nossa. Enfim, vamos seguir aqui. Seguir com educação. Mas a gente não consegue sair. A gente não consegue sair. Para sair, tem que acabar tudo. E o que é o acabar tudo? Ele se representa visualmente por quê? Com o apocalipse. O apocalipse é o negócio. Porque não tem outro jeito. E aí, emendando nessa, né? Por que do punk? Isso é tão bacana, né? Isso é tão eco, isso é tão cool, isso é tão legal, né? Então, ai, que legal. E os passarinhos vão dar certo, eu vou viver numa concha com vários verdes e vai ser incrível e tecnológico ao mesmo tempo. É punk, para você chegar nessa parada, você tem que mudar completamente o jeito que se vive hoje. Mudar completamente não é simplesmente varrer tudo para debaixo, porque é um pouco disso. Existe um pouco disso em algumas distopias, né? Eu sempre falo do Mad Max, tem uma coisa assim, tipo, varre essa parada, aí fica um pessoal que sobra, a gente faz um negócio aqui mais ou menos e vamos ver no que dá. Né? Existe uma necessidade para a gente viver melhor, que é de mudar como se vive agora, mas existe um comodismo, né? Existe Você precisa, de fato, de revolução, né? É uma questão de revolução. Quando eu falo de revolução, não é para matar as criancinhas Romanoff, não, tá? Vocês sabem do que eu estou falando. Mas, calma, é isso. E é exatamente uma dessas questões. Todas as vezes que a gente viu alguém tentar fazer revolução, dava um negócio tipo esse. Então, melhor não. Dava um caô, né? Revolução. Bem sabe. Revolução não é coisa boa, não. Vamos fazer. Não dá para fazer. Apocalipse, né? Melhor. Apocalipse dá certo. Apocalipse rola. Então, é uma questão de
de zona de conforto, em todos os sentidos, não só da gente fazer, como eu também, e aí, ponto meu, que agora eu também acredito, como ponto de assistir. A gente está acostumado, a gente tem um cenário de fim de mundo que a gente curte assistir, a gente quer ver nego se gladiando para sobreviver. É o tal do conflito que eu falei que meio que... Não é que falta, você tem, tá cheio de conflito lá em Star Trek, gente, a vida tá ok, sabe? Tá cheio de conflito. Nego tem problema, um tem namorado demais, o outro sofre preconceito no planeta dele. Mas o lance não é nem só isso, assim, não é interessante, né, para a indústria você fazer nada que saia ali dos interesses. Assim, existem muitos interesses, né? Quando você propõe um futuro como esse... Um filme não é só um filme. Um filme não é entendendo? Só um filme. Quer dizer, não é só um negócio que se senta e tem especialmente um filme blockbuster, que são os que de fato fazem a tal da influência. Isso, não é só um filme. Não estou fazendo a louca aqui, não. Compreenda. Quando você entra para assistir um filme, não é só, vamos fazer esse filme que a pessoa vai se entreter, vai ser legal. Não. Ele é um processo. Ele envolve dinheiros, ele envolve negócios, que vai desde do comprar a balinha até te manter gostando de um certo gênero para vender mais bonequinhos, para que você tenha colecionáveis para os seus filhos também precisarem ter os bonequinhos, entre outras coisas. Esse é só o raso, é só conversa fácil. E investidores privados que têm interesse em manter muitas coisas como elas estão, não é mesmo? Tipo, para que vão propor uma coisa assim? Vamos melhor para quê, gente? Para quê? Não tem porquê. Para quê? Tô entendendo. Bem, então, tem mais alguma coisa do solar? Não, acho que é isso. Acho que o importante é entender que quem está propondo o Solarpunk atualmente, que é, bom, vamos lá, é muito mais literário, muito mais rápido, pequeno, né? Fotos, antologia de conto. São coisas ainda pequenas. Quem está propondo isso não está propondo só, claro, uma proposta estética para a gente fazer cosplay. Quem está propondo isso está propondo está fazendo uma proposta cultural, que é aquilo que a gente falou um pouquinho antes com o Star Trek. Quem sabe, né? Mostrando mais dessas imagens de formas de superar, não de varrer, de esquecer, né? Nossos erros, nossos problemas, essas formas de superar. Quem sabe mais à frente a gente não encontra pessoas inspiradas para conseguir outras coisas, né? Mais motivadas. Quem sabe isso não plante uma semente de mais disposição para melhorar. Eu sei que está todo mundo em casa tentando fazer sua coleta seletiva, eu sei que você está fazendo sua parte, está ruim assim mesmo. Mas quanto mais a gente vê de uma imagem positiva, o que vier, mais chances tem de outras pessoas se engajarem para isso. É isso que o Solarpunk promete. Claro que tem imagens fofinhas, mas... Enfim, é bonito. Assim, eu perdi uma boa meia hora da minha vida olhando imagens. Você fica assim, caramba, né? Aí quando você para olhar, inclusive, você olha, inclusive em termos de Brasil, a gente já tem umas coisas assim, já tem uns lugares, né? Pegaram um viaduto lá em São Paulo, puseram uns verdes, assim. Eu falei, nossa, na última vez eu falei, gente, o que é isso? Falaram, sei lá quem botou. Sei lá quem, acho que era Porto Prefeito, né? Mas enfim. Eu falei, não, bacana. A gente, sei lá, já viram Iotinha? Super, super époco-futurista, interessante. Tá, tem 3%. Tá até 3%. A concha. Tô nervosa com a concha até hoje. Mas são... Iotinha não é Maralto? Mas eu fico nervosa com a concha. Eu lido muito bem com o Maralto. Entendi. Tá bom, segue. Eu tô preparada pro Maralto, eu não tô preparada pra concha. A bagunça do caralho. Mas, enfim, amiga, cadê essa merda no cinema? Cadê essa porra desse mundo dando certo? Não, tem. Tem que você botou. Tem Família do Futuro. Botei mesmo. Em 2007. Temos Tomorrowland em 2015. Nossa, e que filme ruim, né? Tipo assim, quando faz o negócio é ruim. Tomorrowland tipo assim, é ruim. Roteiro de bosta. Eu queria só falar um negócio. Família do Futuro é uma animação, e eu acho que isso é uma coisa interessante pra gente parar pra ver, que talvez as animações, como às vezes a literatura faz, já estão... Né? É uma animação em que ela se passa no futuro. A história nem é sobre necessariamente isso, a história do menininho órfão, tem lá no Disney Plus, é uma animação da Disney, mas é uma animação bem otimista, no futuro vai dar certo, tem um olhar super infantil, as pessoas quando vão de um ponto a outro vão em bolhas de sabão.
Não, e não me entendam mal, animação é caro, tá? Não é sobre isso que eu estou falando, mas existe uma diferença entre você botar uns traços naquilo e você dar a intenção e você gastar uma grana para uma direção de arte específica, não é mesmo? É caro a animação, tem toda uma equipe, tem todos os artistas e tal. É caro, mas entre uma coisa e outra, eu acho que dá para fazer certas coisas nos anos 60, né? O Star Trek deve ter custado ali uma... Deve ter custado um dinheirinho. Deve ter custado um dinheirinho. Uns dólares. Mas tudo bem, vai. Tomorrowland, que é esse filme que vocês não... precisam ver. Ele não é incrível, ele não é um filme bom, não. Nossa, tá? E eu gosto do George Clooney, eu gosto daquela loirinha. Aquela loirinha que eu acho muito engraçado que ela tá em tudo e as coisas flopam. Ela é maravilhosa, mas as coisas flopam. Gente, ela fez Girl Boss, né? Ela fez Girl Boss, ela fez uma série de bruxinhas lá. Eu achei ela fez Under the Dome. Inclusive, ela fez uma personagem que morre no livro. Viver ad eterno, entendeu? Virar protagonista. Essa menina é boa. Mas, next. Não deu certo com Tomorrowland. Mas Tomorrowland tem um exercício bacana, que é um exercício de visualizar. É baseado num daqueles brinquedos da Disney que você passeia no barquinho e tá tudo desse, certo. Né? Bem parecia esse tipo de coisa. Mas eles fazem no filme, é engraçado. Assim, enfim. Ele é bobo, mas ele traz essa discussão Piratas do real, Caribe deu certo, né? Até o 3. Não, Piratas do Caribe deu super certo. Certo. Gêneros mortos não contam histórias. Gente, assistam esse vídeo, lá da Lindsay Evans. Mas é um filme que ele tem uma premissa que a gente falou, né? Tem uma piração lá de um pessoal num outro espaço e que a gente avisou para a humanidade que tudo ia dar errado e a humanidade sentou para comer pipoca enquanto via isso. Ninguém fez nada. Estão sentados comendo pipoca e ninguém fazendo nada. O mundo vai dar essa merda aí e eu não vou trazer vocês para minha dimensão bacana. Ele traz uma proposta interessante e o filme... Ninguém vai ver isso, né? Bom, o filme tem esse momento de se encerrar com um olhar positivo do vamos trazer... E aí, estão falando de Disney, esses 2 filmes são Disney, vamos trazer essas crianças, porque afinal a gente aqui nesse tamanho, nessa cidade, certamente já não consegue fazer mais nada, né? Só criança que serve. Vamos levar essas crianças para espalhar aí a palavra do otimismo para todo mundo. Eu acho que é meio que isso o filme. Mas vocês podem ler só resenha na internet, se não quiserem ver, tá tudo certo. Mas tem no Disney Plus, quem quiser assistir. E temos o Interestelar, né? Que na verdade não é bem sobre isso, mas tem ali um finalzinho. Mas você reparou que o mundo acaba bem? É uma coisa assim que foi um exercício para mim pensar. Eu sentei e... Eu não sei se é bom ou ruim, mas eu vi muitos filmes na minha vida. Acho que é bom, amiga. Repertório. Eu sento e vejo filme. Às vezes alguma coisa aconteceu, eu ligo a TV, tá passando um filme, eu deixo o filme passar. E eu fiquei fazendo um esforço, tipo assim, cacete, que outro filme que isso acontece? Que outro filme? Inclusive, se tiverem dicas, por favor, escrevam aí, me digam, que eu fiquei nervosa, botando várias pesquisas no Google, tipo, em quais filmes, o final do futuro. O Google nem entendeu o que eu tava perguntando. Tem uma dificuldade para entender o futuro, tudo acaba certo, ele me manda para comédia romântica. Então, enfim. Mas o Interestelar é um filme, independente do que a gente acha dele, ele tem um problema, a humanidade está com um problema um problema ecológico grave, uma questão ambiental, e eles saem caçando uma forma daquilo se ajeitar. Se ajeita, né? Se ajeita. A humanidade consegue se organizar, claro, isso com gloriosos americanos, consegue se coçar e sentir uma vontade de fazer. Claro que está numa situação bem calamitosa, né? Já é uma coisa assim que as pessoas já estão morrendo adoidadas, as plantações de trigo já não estão mais rendendo, sei lá, se era trigo ou milho. Mas no final, aquela mesma tecnologia que deu um problema em algum momento foi reutilizada e vive-se de uma forma melhor. É um pouco rasa essa parte do filme. É mesmo uma coisa de, olha, solucionou. Agora vamos voltar o Matthew McConaughey para o par romântico dele. Mas pronto, tá aí. Se querem filme que deu certo, esse aí deu. Foi um esforço, eu tive que fazer esforço. Eu não vou falar mal de Interestelar hoje, não, porque eu já falei de muita coisa, falei mal de muita coisa que o Renan gosta, entendeu? Ele tá aqui Renan. Até agora assistindo esse negócio, então, assim, o único que eu posso fazer é respeitar o ser humano
e não chunchar com o negócio que ele gosta. Então, afrofuturismo. É política, amiga, política. A gente faz o que tem que fazer. Ai, pai. Tudo bem, acho que quando a gente para pensar nisso, de repensar coisas melhores, né, e não de apagar, a gente tem que... Vale a gente falar do afrofuturismo, que já existia, já estava aí, mas tudo bem. As pessoas ficaram mais atentas a ela também, de novo, como um movimento estético, né? Agora talvez não no Tumblr, mas no Pinterest ele bomba. Deve bombar no Tumblr também, gente, que eu não frequento mais. Mas o afrofuturismo também é uma forma de olhar da ficção, olhar para um outro lugar, né? O gênero é uma forma de rever, né, a história da negritude com outras possibilidades. História do povo negro de mais formas, né? Não necessariamente só daquela que a gente está acostumado a ouvir. Inclusive, não é só essa, mas é a que a gente está acostumado a ouvir mais, né? Então, afrofuturismo, esse nome como a gente conhece, é um termo que surge com Mark Derry, em um ensaio chamado Black to the Future, em 93. Mas a gente tem referências de afrofuturismo antes disso, que não necessariamente tinha um nome, tal qual o Solarpunk. Já tinha, né? Star Trek, mas não tinha nome para dar para aquilo, vamos supor. Mas quando a gente fala de afrofuturismo, a gente, de novo, não fala necessariamente de utopia, mas a gente fala de olhar, né, para um futuro especulativo, né, como tudo aqui está sendo, e pensar o que mais que pode ser, né? Pensar onde mais dá para ir, né? Onde mais os corpos podem chegar. Então, a gente não tem como. A gente fala de afrofuturismo, a gente tem que olhar para o passado do negro, o passado da história negra, e reimaginar esse futuro. Não é uma questão de esquecer nada, não vamos esquecer nada, mas pensar no que dá para ser para frente, né? E aí o afrofuturismo como referência fílmica, a gente tem um momento único agora, recente. De mega, hiper, ultra sucesso. De sucesso em vários sentidos, né? Alguns ousam dizer que é o único filme de super-herói que presta. Eu digo isso feliz. Aí eu pergunto, viu 4, né? Não, eu vi todos da Marvel, amiga. Eu não tenho saco, não. Presta sim. Talvez em várias situações seja o único. Não, vai lá. Homem de Ferro 1 tinha uma boa história. 4, com certeza. Tinha uma boa história. Doutor Estranho também tem. É verdade. O Homem-Formiga 1 é engraçadinho. Bem engraçadinho. Engraçadinho. E Soldado Invernal. Bom filme de espião. Bom filme de espião. Bom filme de espião. Bom blockbuster. Afrofuturismo, vamos lá, que a Lu já tá querendo falhar aqui. Top 4. Vamos terminar. A gente tem uma referência ótima em termos de tempos fílmicos, que é o Pantera Negra, em 2018. E aí, quando a gente está falando de afrofuturismo, é claro que a gente está falando de Wakanda, de uma tecnologia utilizada em benefício do comum esse, Wakanda, ok? Ué, quem foi na Lua? E a direção de arte e o figurino da Tia Ruth fizeram um esforço único. E aí, disso que a gente fala, quando falou em Solarpunk, e agora fala de afrofuturismo, de trazer, de parar para pensar como é que seriam, então, essas comunidades negras na África, como é que elas viveriam, quais roupas que elas usariam, que tipo de coisa elas veriam, né? E o Wakanda mesmo, ela aparece rapidinho no filme. Mas é uma cena de um impacto tão grande, porque tem tanto de África ali, a gente reconhece ela, mas ela é outra, né? E eu lembrei de pensar, eu nunca vi a África assim. É a coisa do próspero, né? Você tá ligando aquilo a conceitos de tecnologia, de super, de uma
de um lugar super desenvolvido, né? A gente está muito acostumado a associar a África com coisas negativas. É só isso que a gente associa enquanto mundo globalizado. E antes até, né? É aquilo assim, me interessa o seu diamante, o seu ouro, etc. Mas os seres humanos, vamos... E é isso. E é um esforço imenso de trazer. E aí, de novo, né? Não é uma questão de apagar nada, de trazer estampas, de trazer referências, de se lembrar de povos, de trazer detalhes para a vida dessas pessoas que agora vivem numa cidade tecnológica, globalizada, né? Tem pessoas, você consegue perceber que aquelas pessoas algumas têm origens diferentes, né? Você repara nos detalhes. A tecnologia faz parte de Wakanda. Você entra ali numa nave, sei lá o que é aquilo, aquele trocinho que você chega, não sei, tem uma porra da montanha que abre. É para chegar em casa voando. Porra da montanha que abre, dá numa cachoeira, aí tem uma luta tribal, rapaz. Mano. Se é isso. Se é isso, eu aceito. Me chama que eu frequento essa cachoeira e que eu vou gostar. E é isso, Wakanda é considerado o país dentro lá do universo Marvel mais tecnologicamente desenvolvido do mundo. Aquele mundo ali, vocês entenderam. Mas é um exercício de visualização, de novo, um outro. Ficção que a gente está falando. Vamos imaginar as coisas, colocar ali, vamos ver o que isso dá. E dá um monte de coisa, que a gente sabe a força que o Pantera Negra teve e vai seguir tendo por um bom tempo aí, na nossa história. Antes de Pantera Negra, porque a gente sempre tem antes, né? Como sempre a gente fala aqui, a Apple não inventou a tecnologia. Já existia antes. Já tinha cinema na França, antes dos Estados Unidos. Vamos seguir? Antes de Pantera Negra, a gente vai lá em 1975 falar de Space is the Place, um filme do Sun Ra. Se você não conhece o Sun Ra, sim mesmo, Sun e Ra, R-A, o Sun Ra já fazia afrofuturismo. E como afrofuturismo, tal qual o Solarpunk é uma coisa ampla, né? É música, é arte, agora é filme, né? Pode ser literatura. O Sun Ra já usava elementos super eletrônicos, já era um filósofo do futuro em 75. Sun Ra, um homem negro, e fez esse filme, Space is the Place, que você encontra aí no YouTube, digita aí, fast, fun, aleatório, mas é bacana. E é um filme em que ele, né, a proposta é ele buscar uma entidade, ele vai buscar os negros para levar para outros planetas, para que eles pudessem viver, né, a vida deles finalmente, já que aqui porque só tá em outro forte. Planeta. Tá forte, mas vamos lá. Tem essa pegada ficção futurista real. Outra referência super atual que a gente tem em Lovecraft Country, vamos falar especificamente do episódio 7, episódio da Hipólita, que a gente achou que só ia ficar lá com cara de dona de casa americana, mas não. E é um episódiozinho de jornada mesmo, né? De autodescoberta dela, como mulher, como mãe. A série passa nos anos 50, né? Ela tem todo um processo ali de se entender. É um episódio que fala de apagamento feminino, apagamento de mulher negra, da cultura dela, né? Eu acho muito engraçado que eu acho que em outro episódio que o policial fala para a filha dela, Hipólita, esses pretos botam uns nomes ridículos nesses filhos, agora tu fala, cara, é grego, seu idiota. É grego, Hipólita, não sabe nada. E ela é uma personagem super interessante. E a gente tem um episódio... Como é que eu não vou dar esse spoiler? Eu não tô querendo dar. Mas vamos lá, em algum momento... Não tava querendo, mas vamos. Lembra do podcast em que você está? Às vezes eu quero poupar as pessoas, mas vai lá. Veja Lovecraft Country. Mas em algum momento, nessa jornada dela, ela encontra com um ser... não do futuro, mas um ser alienígena. É difícil, é uma imagem, inclusive, muito bonita para mim, que sou visualmente interessada no que for. É uma cena bonita, uma coisa meio nebulosa, digo, sabe, espacial, assim. Vá lá. E ela encontra Beyoncé. Aliás, é Beyoncé, que é o ser além. O ser além é uma coisa meio... Vocês sabem da Beyoncé, né? Aí vocês sabem como é que escreve o nome dela, né? Sabe a Beyoncé? E aí o nome dela deu para fazer uma jogada boa
meio com o Beyond, né? E o C do francês, em que ela é um ser além, inclusive com um figurino glorioso, esse ser alienígena, figurino esse que foi inspirado na Elza Soares, é fato. Elzinha. Podem pesquisar. E, enfim, é isso, nossas referências de coisas do que o audiovisual conseguiu trazer até agora, de reimaginar que deu certo, ou pensar que deu certo. Se vocês souberem outros, por favor, me contem, porque, na verdade, foi uma jornada frustrante. Não estou falando de comédia romântica, porque o Google achou que era disso que eu estava falando. Ele não me conhece. Quem achou que eles estavam disso? O Google, sempre que eu colocava futuro, aí eu tinha que especificar futuro tecnológico, não distopia, a gente jogava na distopia. Falei, porra, você não sabe o que eu tô falando? Amiga, mas você sabe que teremos, né, temporada de comédia romântica. Você sabe que você não vai escapar disso. Eu vou tomar tentar outro chá pra isso. Ela não vai ser sofrível. Eu vou arrumar ela bem bonitinha. Mas eu acho que eu gosto de várias comédias românticas, amiga. Eu não sei exatamente quais são, mas eu acho que eu gosto. Aquelas que depois o detective vira pra você e fala, então, isso aí era tóxico pra caralho. Porra. Não, mas, por exemplo, Bonequinha de Luxo é comédia romântica, não é? É massa, fofo, inclusive. É fofinho pra caramba, eu gosto. É muito cute. Os Guarda-Chuva do Amor é fofinho. É isso. É isso tudo pra gente falar do que Guarda-Chuva do Amor, é super fofinho. Uma gracinha. Eu gosto sim. Mas, bom, nem só de tragédia, né? A gente falou dessas poucas reimaginações, assim, nesse sentido, né? Não acabou em distopia, vamos lembrar que é disso que a gente está falando, não acabou em distopia e também não é uma utopia sacramentada. Mas, como nem só de tragédia vive, a gente também tem casos como o Estúdio Ghibli, em que, na verdade, a vida dá certo em quase todos os filmes, quase todos, vocês sabem de qual filme que eu tô falando, e é assim, é o do Túmulo dos Vagalumes, não deu certo aquilo, vocês sabem que não. Mas assim, o nome do filme tem túmulo, entendeu? Eu acho que ele já tá dizendo pra você... Tem vagalume, a animação japonesa vai dar ruim. Não desse jeito que a gente tava falando aqui, mas dá um peso, nossa senhora. Mas a gente tem, inclusive, filmes distopias, né, que seriam distopias, que já são, inclusive, ambientadas em cenários muito melhores do que a gente vê em não animações, né? A Princesa Mononoke, o Nausicaa, a gente dá tudo certo, né? Tudo vai ficar melhor. Mas é quem o Miyazaki ele acredita que vai. Acho que... bom para ele, né? E para quem. Alguém tem que acreditar. E olha, os filmes dele vendem, hein? É isso, tá influenciando a gente. Eu acho que é isso que importa. E o eu lembro que eu fiquei com cagaço. Eu sei que eu saí com medo de Viagem de Chihiro. Eu era criança, mas você era criança. Não foi legal para mim. Não foi uma boa experiência. E eu queria falar de um também que eu nunca sei o que fazer com esse filme, que é o Jogador Número 1, que para mim é uma das experiências mais surreais do cinema atual. E que tem uma porra de uma distopia, mas é uma distopia, cara. O mundo tá uma bosta. Mas eu tenho a sensação de que é mais distópico ainda. Eles, tipo assim, cagarem pra eles ficarem no videogame. É isso, tipo assim, é isso. Olha o quão voada essa merda tá, né? Entendeu? A sinopse do filme é essa, que o mundo tá tão ruim, tem um negócio ruim que todo mundo fica enfiado no jogo. E é isso. As pessoas ficam enfiadas mesmo. Né? E aí um dia eles saem do jogo, o mundo continua ruim e tá melhor porque eles não estão no jogo. Então o que tá acontecendo? Spielberg. É um filme para Spielberg fazer Spielbergice. E eu não tô falando de A Lista de Schindler, não. Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês sabem do que eu tô falando. Todo mundo sabe o que aquele cara gosta de fazer. Go home. Então, com isso, terminamos o nosso esperançoso, porém, um tanto quanto não, episódio. E semana que vem, né, já que a gente tem dia 8 por aí, a gente vai fazer meio que uma parte 2 da primeira temporada que tivemos aqui no Chá com Breja. Primeira temporada, porque não se lembra, a gente falou de estereótipos femininos na ficção, muito mais no audiovisual, né? E essa parte 2 fala meio sobre as engrenagens ali por trás disso. Por que a coisa é assim, cagada, né? Da onde que veio isso? Por que o rolê é assim? Por que é cagado? Se tudo der certo, ainda estou fazendo isso, porque agora joguei o troço pra Isadora, o último, agora quem se ferrou fui eu. Tô aqui fazendo as coisas. Vai dar tudo certo, gente. Vamos ter uma temporada. Se tudo der certo, vamos ter. Não vai ter. E é isso. Esperamos vocês no próximo sábado.
E para quem gostar de Jane Austen, de romance histórico, temos durante a semana toda leituras de Emma aqui no nosso canal do YouTube. Para quem estiver só no podcast, vai lá, Estúdio Nix, S mudo, Estúdio bem coisa de gringo, porque, né, vai que dá certo, né? Vai que os gregos me notam. É isso aí, e dinheiros precisamos. E é isso, gente. Beijo. É isso, amiga? Você não tem nada a falar, não? Saideira. Isadora, por que você me deixa aí para esses lugares, Isadora? Eu queria saber até onde você ia chegar. Tá. Falar, Ridícula. Vai lá, Isadora, você de saideira. Vai você primeiro. Tá demais. Eu não tenho maturidade. Eu acho sacanagem. Você tá vendo que a sua amiga tá com a mente deteriorada hoje, entendeu? Ela tá indo, tá demais. Eu acho que assim, dá 1h30, pelo menos 1 hora fui eu falando merda esse episódio. E você me deixa ir embora sem saideira. Não, você não ir embora, que isso? Deixa eu te deixar, amiga. Minha saideira é o documentário Abstract, tem no Netflix. Em especial o 3º episódio, que é o episódio da Ruth A. Carter, figurinista do Pantera Negra. É um documentário sobre designers em várias áreas diferentes. O 3º episódio foi dela, figurinista. E ela fala do processo de criação dela, que é raro, geralmente. Inclusive, ela fala isso, né? Quando pergunta qual é o processo de criação, eu falo, gente, senta, chorar e ver se tá tudo certo. E ela falou bem isso. Eu falei, então, tô no caminho certo. Né? Fala das referências. Gente, mas você não quer falar do processo criativo? Gente, qual é o processo criativo? Correr para que dê tudo certo. É esse o processo criativo. Mas ela fala não só dela como carreira, né? Enfim, de onde ela veio, onde ela foi parar, como também dá uns detalhes de filmes. Ela dá um foco bacana no Pantera Negra, porque ele reacendeu, né, o interesse das pessoas nela. Como sempre, ela está fazendo filme há muito tempo, fez 12 filmes com o Spike Lee, isso é bastante coisa. Que é maneiro, tirando do Michael Jackson, a história dele é maravilhosa, tirando esse momento estranho no Brasil. Mas. Weird, né? Só seguimos. Mas é um episódio bacana, um episódio até curtinho, o documentário todo é bacana, mas se vocês não tiverem sem tempo, assiste lá, Sol da Tia Ruth, que ela fala bastante coisa, diz de onde ela tirou as inspirações para os figurinos do Pantera e dos outros, né? A gente fala do Pantera, mas o dele a gente já está sabendo. As outras pessoas, né? De onde ela tirou, de que tribos, pensando em quê, para quem, para onde. É isso. Você, Paulinho. O meu é um podcast que, infelizmente, tem a tal da barreira da língua, só para quem entende do inglês, infelizmente. Mas é um podcast chamado How Do You Like It So Far? Que é um podcast que analisa muito entretenimento por uma ótica de... Falando que não é o menos. Uma vibe de imaginar... Amiga, BBB, né? Aquela que tá muito... A minha vida tá isso, infelizmente. É um podcast que tem muito o lance de olhar o entretenimento sobre... para onde que a gente está indo com ele, né? Tem uma pegada, inclusive, parecida com a gente, só que eles, como é gente grande fazendo, tipo assim, Henry Jenks, que é o cara que inventou a transmídia, os professores, assim, fodões lá do Zewa, eles entrevistam gente fodona também, né? Uma galera grande, um peixe grande do entretenimento. Inclusive o Solarpunk, eu descobri a existência nesse podcast. Então, que deu a origem para esse episódio. Então, por isso que eu achei que era legal meter ele aqui de ref, para quem quiser ir lá ver o que eles falam. Falam muito de Star Wars, viu, menino Renan? Você que gosta disso aí. Vai lá. E para as outras pessoas também que curtem a gente e por acaso entendem inglês, eu acho que vão curtir o episódio também. O podcast também. E é isso. Então tá show. Agora é hora de dar tchau? Eu esqueci de mais alguma coisa, Isadora. Amiga, tá seguro, é isso. Saideira dito, você já tinha passado os uniformes, não é mesmo? Acho que sim, não sei mais de nada nessa vida. Então é isso, gente. Beijo, obrigada por ficarem com a gente até aqui e até semana que vem. É isso. Beijo. Tchau, tchau.